Que bênção, né? Glória a Deus, que privilégio viver tudo isso. E eu quero reforçar dois avisos aqui que são importantes. O primeiro é que nós queremos no dia 16, é o nosso culto da visão, às 10 horas da manhã, honrar a vida daqueles que são membros da nossa igreja há muitos anos, que são os nossos idosos. Nós não queremos ser uma igreja que honra aqueles que já não estão mais aqui. Nós queremos ser uma igreja que honra as pessoas enquanto elas estão no nosso meio. Então eu queria te incentivar, você que é filho, genro, nora, neto, a escrever o seu pai, o seu avô, a sua avó. Você que sabe que ele é membro dessa igreja há muitos anos e ele já não pode vir, escreve ele. Nesse dia, faz um esforcinho para trazê-lo, para que nós possamos honrar. O dia da visão também é um dia de honrar o nosso passado, de celebrar as pessoas que fizeram parte daquilo que Deus está fazendo. E o outro aviso que eu quero destacar é sobre o evangelismo. Muitos de nós não cumprimos a grande comissão porque a gente não sabe cumprir. Mas essa foi a única coisa que Deus pediu para a gente fazer discípulos. E você tem consciência de que a única coisa que Deus pediu para a gente não faz. E nós não fazemos porque queremos desobedecer ou sermos rebeldes. Muitos não fazem porque não sabem fazer. Então no dia 22, aqui a partir das 2 horas, nós teremos um treinamento, vai ser uma imersão, para que todos possam aprender a evangelizar de forma rápida, simples e impactante. Eu queria muito te ver aqui, para que a gente venha ganhar a nossa cidade para Jesus, cumprir a grande comissão, e lá quando Deus perguntar, e aí foram fiéis, que a gente possa falar assim, nós cumprimos a nossa missão. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, verso 15. Efésios, capítulo 5, verso 15. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Como Ser um Cristão que está em Cristo e na cidade. Essa série é baseada em Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala aos crentes que estão em Cristo e em Éfeso. Então, com base nessa palavra do apóstolo Paulo, nós construímos essa série de mensagens através de uma exposição da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E nós temos estudado aqui os capítulos de Efésios e hoje nós vamos avançar. Domingo passado nós começamos o capítulo 5, hoje nós vamos avançar a partir do verso 15. Mas antes de lermos as escrituras, eu queria convidar vocês a orarem mais uma vez, porque esse texto é uma palavra do Senhor ao seu coração. E a palavra que Deus tem para o seu coração nem sempre é fácil de ouvir. Nem sempre é uma palavra que você vai concordar, nem sempre é uma palavra que a sua natureza carnal e pecaminosa vai aceitar. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e do auxílio do Espírito Santo para que nós possamos ser convencidos do mal, para que nós possamos nos arrepender da vida que temos levado e para que nós possamos viver a vontade do Senhor. Então peça a Deus que fale ao seu coração. Eu quero te dar alguns segundos para que você possa orar nesse momento. Deus, nós queremos pedir a Tua ajuda nessa manhã. Quebranta o nosso coração. A palavra diz que o pecado deixa o coração fechado, duro. Quebranta ele. Espírito Santo, traga o verdadeiro e genuíno arrependimento. Espírito Santo, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e fala conosco nessa manhã aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que seja a Tua palavra ministrando, que seja o Teu Espírito através da Tua palavra. E que nós sejamos de fato confrontados, modelados, redirecionados para que possamos viver no centro da sua vontade. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Efésios capítulo 5, verso 15, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito.
falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Querido, do capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma brilhante exposição teológica. O capítulo 4, ele marca uma transição entre uma explanação teológica e agora uma vida prática, de modo que o capítulo 5 traz muita praticidade para as nossas vidas. Quando nós lemos então aqui esse texto, nós extraímos desse texto princípios norteadores de vida. Não é conhecimento teórico apenas, mas são princípios norteadores de vida. E o primeiro princípio que eu quero destacar nessa manhã é o princípio da intencionalidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 15: tenham cuidado. O verbo tenham cuidado no grego, ele está no presente do imperativo, indicando uma ação contínua. Ou seja, tenham cuidado na vida de um cristão. Não é algo esporádico que eu faço quando eu saio de casa. Então, agora que eu vou sair de casa, eu vou ter cuidado. Agora que eu vou atravessar a rua, eu vou ter cuidado. Não. Por ele ser um presente que está contínuo, é uma ação que não deve parar. Uma vez que você foi retirado do império das trevas e colocado num reino de luz, você deve viver em constante alerta, você deve viver em constante estado de cuidado, você deve viver o tempo todo vigiando. E por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e 3, ele disse que há 3 forças atuando contra você 24 horas por dia. E a primeira força é o mundo, mas não o mundo como natureza criada, não a vegetação, não os animais, não o oceano, o mundo enquanto lógica sistêmica, o mundo enquanto arquiteto do saber, o mundo enquanto cultura. Esse mundo, ele está trabalhando contra você 24 horas por dia, desde uma propaganda da TV, a uma série que você assiste, a uma música que você escuta, a uma conversa inofensiva que você tem. O tempo todo o mundo está atuando, essa lógica sistêmica, para mudar a sua forma de pensar e então mudar também o seu proceder. Muita coisa que lá na década de 90 era extremamente esquisita, difícil de aceitar, hoje nós temos como normal. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Muita coisa que você disse que nunca faria, hoje você faz. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Há uma arquitetura do saber, há uma arquitetura da cultura, e tudo isso está trabalhando para influenciar você, de modo que você acha que você quer comprar algo, mas o tempo todo você está sendo influenciado a comprar algo. Você acha que aquela blusinha daquela cor que você tanto quer é porque você quer, mas não existe uma arquitetura da moda dizendo essa cor não está mais em uso, agora a gente vai usar todo mundo essa cor. Existe isso. A segunda força é o diabo, invisível mas real. Ele é um dragão que quer destruir você, ele é astuto como uma serpente, ele é o patrono dos desobedientes, ele é o pai da mentira. E como ele quebrou a relação dele com Deus e foi expulso do paraíso, e foi julgado e condenado ao inferno, ele também quer levar você. Ele está dizendo por aí que o inferno é para as pessoas sofrerem, mas que ele vai reinar no inferno. Mentira, ele vai sofrer tanto quanto aqueles que lá estarão, porque foi preparado para ele, os seus anjos e todos aqueles que ele conseguir influenciar. E ele não é onipresente como Deus é, porque a onipresença é um atributo incomunicável de Deus. Ele não está em todos os lugares. Ele também não tem um exército ilimitado. A Bíblia diz que ele só tem 1/3 de anjos, de modo que ele não tem poder para criar mais anjos. Então ele tem um poder limitado, ele tem um exército limitado, e a presença deles também são ilimitada. Eles não podem estar em todos os lugares. Com isso ele tem que ser muito estratégico. Ele tem que estudar você, ele tem que estudar a sua maneira de pensar, para que ele possa lançar na sua vida uma seta inflamada.
Agora, a seta inflamada que o diabo quer jogar sobre você, não é uma que vem pegando fogo para que você possa correr, mas é algo que você quer ouvir, é algo que você gostaria de receber, é algo que você vai falar assim: não, isso é bom, é tão bom que parece coisa de Deus. Olha como que o inimigo jogou uma seta inflamada em Cristo. A palavra diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Sabe como foi que o diabo tentou Cristo? Com a palavra. Então a seta, a armadilha, o que ele está fazendo na sua vida não tem cara de ruim, não tem cara de mal para que você possa falar: isso não vem de Deus. Muitas vezes ele vai usar justamente aquilo que você não está atento para que você possa cair. Por isso a gente chama de armadilha. O que é uma armadilha? É algo bom, mas quando você acessa aquilo você fica preso, é uma cilada. E a terceira força que o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 2, no capítulo 3, é a nossa natureza caída, é o nosso corpo. É a nossa natureza caída que o tempo todo deseja as coisas do mundo, as coisas carnais. É a nossa natureza caída que o tempo todo tem essa inclinação para contar uma mentira, para fazer uma fofoca, para virar de costas para alguém, para não receber uma pessoa. Essa natureza caída. Agora, talvez você diga assim: pastor, viver em estado de alerta é cansativo, gasta muita energia. Eu prefiro viver uma vida mais leve, sabe? Como diz o poeta Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Eu prefiro viver esse tipo de vida, sabe? Deixa as coisas acontecerem, sabe? Deixa eu chegar lá e ver como que vai ser, porque pensa só, ficar alerta o tempo todo, pensando em tudo o tempo todo, isso dá muito trabalho. Eu não quero isso para mim. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito desses: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que vocês não sejam insensatos. Uma pessoa que vive sem se preocupar, sem estar atento, sem filtrar, sem refletir, sem pensar, é uma pessoa insensata. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: não, vocês não podem ser insensatos. E a palavra insensatez vai se repetir, com ele trazendo ênfase. Ele diz: vocês têm que ser sábios. E a diferença entre uma pessoa sábia e uma pessoa insensata é que o insensato, ele vive sem se preocupar com nada, e o sábio é alguém que vive na intencionalidade. Ele é intencional quando acorda. Ele diz: Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de vida. Ele diz: Deus, como é que eu entro naquilo que o Senhor estava fazendo enquanto eu estava dormindo? Ele diz: Deus, como é que o Senhor quer me usar hoje, nessa reunião que eu vou ter? O que o Senhor quer falar com a minha família, através da minha vida? Ele é intencional. Sabe o que o diabo quer fazer com você? Ele quer te prometer algo, ele quer te fazer pensar que você merece isso, ele quer te fazer pensar que o lugar onde você está não é suficiente, não é bom, para que você possa se colocar a caminho desse algo que ele está te prometendo. Mas no caminho você vai perceber que esse lugar não existe, mas você também não estará naquele lugar que você ocupou por tanto tempo. Foi isso que aconteceu no paraíso. Ele prometeu para o casal isso: vocês merecem mais. Aqui vocês não são honrados o suficiente, vocês podem mais. Então olha, se vocês acessarem isso, vocês terão isso. Mas quando eles acessam aquilo, eles descobrem que era uma grande armadilha. Por isso nós temos que estar atentos, vigilantes, sóbrios. A segunda coisa, ou o segundo princípio que eu aprendo aqui nesse texto, é o princípio da sabedoria. O cristão é alguém que precisa viver de modo intencional, mas o cristão é alguém que tem que viver com sabedoria. Olha o que diz o verso 16: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Repare a construção do apóstolo Paulo. Enquanto aquele que não toma cuidado, ele vive de maneira insensata, e então ele vai perder as oportunidades. O sábio, ele aproveita tudo o que está acontecendo. O insensato é aquele que está vivendo a vida sem reflexão. Então acontecem coisas boas e ruins, ele não reflete, ele não extrai o aprendizado. O sábio não, ele está vivendo uma vida de intencionalidade. Então mesmo que Cristo leve para o deserto, ele está dizendo: por que eu estou passando por esse deserto? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender?
Sabe, ele está no deserto, ele está dizendo: eu não quero ficar dando voltas nesse lugar, eu não quero retroceder, eu não quero voltar para esse ponto em que eu estou. Então o que é que eu preciso aprender para sair desse deserto? Adão e Eva não foram vigilantes, estavam no paraíso, e pensaram que por estar no paraíso não precisava de vigilância. Você precisa ser vigilante dentro da sua casa. Você precisa ser vigilante dentro da igreja. Você precisa ser vigilante em todos os lugares. Adão e Eva não vigiaram porque pensaram que estavam num lugar que não precisavam. E aconteceu o quê? Agiram com insensatez. Caíram na cilada, caíram na armadilha e perderam a oportunidade. Mas Jesus não. Jesus viveu uma vida de intencionalidade. Em cada conversa ele era intencional. Em cada situação intencional, em cada situação refletindo o que aconteceu. Ele aproveitou bem cada oportunidade e dividiu a história da humanidade em 3 anos, porque viveu bem e aproveitou bem as oportunidades. Aproveitando o máximo, então, aqui essa expressão ela tem o sentido de remir o tempo. No grego, remir o tempo é um termo que foi pego, emprestado do comércio. E qual que é a ideia quando o apóstolo Paulo usa essa expressão? A ideia é que nós deveríamos investir no tempo, fazer um investimento, ou seja, ser intencional nesse minuto de vida. Então pensa só, você já saiu de casa, você já gastou combustível, você já gastou com o seu Uber, com o seu ônibus, você já se arrumou e você está aqui. E você pode não estar sendo intencional nesse tempo. Você pode não estar fazendo um bom investimento nesse tempo, porque você está aqui, mas está pensando em outra coisa, e não está recebendo o que o Espírito Santo está ministrando. Então, investir no tempo é você ser intencional naquilo que você está fazendo. Se eu estou conversando com o Gremi, eu estou olhando nos olhos dele. Eu não estou distraído, eu estou atento ao que está acontecendo, eu estou vivendo bem cada momento da minha vida. Esse termo aqui, remir o tempo, significa comprar o tempo de volta. Pastor, como é que faz isso, comprar o tempo de volta? É você viver tão bem o tempo que você está vivendo, que compensasse o tempo que você perdeu. Comprar o tempo de volta é viver tão bem, de maneira tão intencional agora, que o agora vai compensar todas as outras vezes que eu perdi a oportunidade. Então, se eu vou ter um tempo com a minha esposa agora, eu vou comprar de volta o tempo perdido. Passamos por lutas, crises, então agora vai ser maravilhoso. Sabe, eu passei muito tempo longe dos meus filhos, então esse tempo agora será incrível. Sabe, se eu me converti tarde, não tive o tempo de estudar a Bíblia e conhecer as Escrituras como eu gostaria de ter conhecido, então eu vou estudar agora para compensar o tempo perdido. Essa é a ideia de remir o tempo. Mas me diz, será que você tem vivido de maneira sábia? Será que você tem remido o tempo? Será que a maneira como você estuda, trabalha, se relaciona, tem sido um bom investimento no tempo, no dia de hoje, no agora? Terceiro princípio que eu aprendo aqui é o princípio de uma vida pautada na vontade de Deus. Uma vida de intencionalidade, uma vida de sabedoria e uma vida pautada na vontade de Deus. Verso 17. Portanto, não sejam como insensatos, a insensatez sendo repetida aqui. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. Mais uma vez aqui no texto nos mostra que a insensatez ela é progressiva. Tem gente que você olha e fala assim, não tem como mais essa pessoa fazer uma coisa errada. E ela vai e te prova de que é possível ser mais tolo do que antes. Tem gente que você olha e fala assim, não tem como cavar um abismo maior do que esse, não tem como chegar num fundo de poço maior do que esse. A pessoa vai e te prova que sim, dá para chegar num fundo do poço, e que talvez o poço não tem fundo, porque a insensatez é progressiva. Fulano já errou tanto, já tomou tantas decisões ruins, que eu acho que agora ele aprendeu, e ele vai lá e toma outra decisão ruim. A insensatez ela é progressiva. Mas a sabedoria também é progressiva, nós aprendemos isso na palavra. Quanto mais você pedir a Deus sabedoria, mais Deus vai te conceder sabedoria. E aqui nós aprendemos com esse texto de que nós precisamos ter sabedoria para quê?
para viver na vontade de Deus. Viver de acordo com o coração é tolice. Viver de acordo com as emoções é tolice. Viver de acordo com a razão é tolice. Viver de acordo com as experiências que você teve na vida é tolice. A sabedoria está em viver de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda a vontade. Pastor, mesmo que eu não aceite, mesmo que você não aceite. Jesus Cristo, como nosso maior exemplo, disse assim: se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Tem muita coisa na minha vida que eu falo: Deus, se possível, afasta esse tipo de sofrimento, afasta esse tipo de dor, afasta esse deserto, afasta esse tipo de crise, afasta esse tipo de situação, mas que não seja feita a minha e sim a sua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o texto diz que aquele que vive em sabedoria aproveita a vida. Ou seja, no deserto eu estou crescendo, na luta eu estou amadurecendo, na provação a minha fé está sendo fortalecida. Eu não sei qual é o propósito da crise, mas se eu tenho que passar por esse deserto, então eu passo dando glória a Deus, porque Jesus disse: eu venci todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Tem muita gente vivendo uma vida desprovida de graça, por causa de decisões equivocadas. Tem muita gente vivendo muito sofrimento, por não conhecer a vontade de Deus, por negar a vontade de Deus. Como pai, eu tenho muitos sonhos para a vida dos meus filhos, e quem é pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. A gente tem sonhos, e os nossos sonhos são bons sonhos, e a gente investe, e a gente sonha, e nós instruímos, mas sabe qual é a maior angústia de um pai e de uma mãe? É ver o filho tomando decisões equivocadas. Como pai e mãe, nós sabemos que nós educamos e criamos pessoas livres. Como pai e mãe, nós sabemos que nós não podemos obrigar. Chega um ponto da vida que ele se torna adulto, independente, que independente do que aprendeu e recebeu, ele pode seguir o caminho dele. É verdade ou não é? Agora, como é que fica o nosso coração diante dessas decisões que os nossos filhos tomam? Deus criou filhos livres. Deus deu a liberdade, livre arbítrio para cada um de nós. Mas isso não ignora o fato de que Deus tem um sonho para a sua vida, de que Deus tem um projeto para você. E que Ele gostaria que você vivesse o que Ele sonhou, que você desfrutasse o que Ele sonhou para o teu casamento, para a tua família, para a tua profissão, para a tua vida acadêmica. Só que você é livre, e você pode tomar decisões. A bênção de Deus, grava isso no seu coração, a bênção de Deus não está ligada ao seu pedido. Deus não te abençoa porque você pede Ele: Deus me abençoa. A bênção de Deus está correlacionada à vontade dEle. A bênção de Deus está correlacionado a um sonho, porque Ele tem planos de paz, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los crescer. Deus não abençoou Abraão porque Abraão pediu. Deus abençoou Abraão porque ele obedeceu e se colocou no caminho. Deus disse: vá para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei você para que você possa abençoar. A bênção está no caminho da obediência. Existe um caminho de Deus para a sua vida, existe bênção nesse caminho. E Deus deseja que você faça a escolha certa. Deus deseja que você não seja guiado pelo seu coração, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Então você precisa orar dizendo: Deus, o que é que está no seu coração para esse momento da minha vida? O Senhor que sabe o dia da manhã, o Senhor que sabe se enfrentaremos pandemia ou não, crise econômica ou não, inflação ou não, crise política ou não, baseado naquilo que o Senhor sabe, o que o Senhor gostaria que eu fizesse hoje. Isaac, gente, representava a vontade plena de Deus. Ismael, a vontade permissiva.
Deus não impediu Abraão e Sara de chamar Agar e de dar um jeito naquilo que Deus não fez. Deus deixou. Ismael é a vontade plena, Isaac é a vontade plena, Ismael é a vontade permissiva. Isaac era o filho da promessa, Ismael o filho da ansiedade. Tem coisas que Deus colocou no seu coração que você não está aguentando esperar. Tem sonhos que Deus nutriu no seu coração, que por causa de uma ansiedade não está acontecendo, você quer forçar. Você quer dar um jeito, você quer de alguma forma influenciar para que aquilo aconteça. Não é Deus que queria, então eu só vou dar uma ajudinha. Não é Deus que falou, então eu só vou dar um empurrãozinho. E aí eu acabo gerando Ismael. Isaac abençoa nações. Ismael se tornou o inimigo do povo de Deus e até hoje assola a humanidade, os filhos de Ismael. Isaac estava no caminho, Ismael foi um atalho. Cuidado com as decisões que você anda tomando. Cuidado com as escolhas que você faz. Porque se elas não estão pautadas na palavra de Deus, na vontade de Deus, na direção do Espírito Santo, você vai sofrer. E aí não adianta falar, Deus, por que o Senhor queria? Deus não quis. Na verdade Ele até sofreu. Meu coração fica angustiado, Ademilson e Ivone, sabe por quê? São os nossos líderes de ministério de família aqui na igreja, sabe por quê? Porque a gente está aqui ofertando curso de hombridade, curso de feminilidade, curso de casados para sempre, noivos, pais para toda a vida, finanças domésticas, e poucos desfrutam e aproveitam. Aí muitos me ligam, pastor, socorro, casamento acabou, pastor, socorro, meus filhos estão indo para o mau caminho. E se você for correlacionar, são pessoas que nunca estudaram sobre casamento, criação de filhos, finanças domésticas. Gente, ninguém nasce sabendo nada, a gente aprende. Você faz curso para tirar carteira, faz curso para exercer sua profissão, faz curso para tudo na vida, aí você acha que duas pessoas diferentes, contextos diferentes, criações diferentes, vão se unir e que vai ser fácil. Pastor, eu conheço ela, conhece hoje, amanhã ela mudou. Você mudou, a fase é outra, o contexto é outro, a cultura é outra. Se você não aprender a lidar com as diferenças, com as mudanças de tempos, você vai passar por uma crise. Tem gente que troca porque acha que vai ser mais fácil. Eu vou trocar aqui minha amizade com o Gremi, porque não está legal, eu vou arrumar outro amigo, eu arrumo outro amigo. Mas se eu não aprendi a resolver problemas na amizade, eu sempre vou ter problemas na minha amizade. Se eu não aprendi a resolver problemas financeiros, eu sempre vou ter problemas financeiros. Eu vou trocar de igreja, pastor, estou saindo da igreja que eu era e estou vindo para cá, porque lá eu tive muito problema. Se você não aprendeu a resolver os seus problemas lá, você vai ter problemas aqui. Pastor, eu estou saindo daqui, eu estou indo para outra igreja, porque eu estou tendo problema, que se você não aprender a resolver, você vai ter problema lá. Cuidado com as escolhas que você faz, escolha o certo. Escolha o seu difícil, tudo é difícil na vida, mas tem difícil que te abençoa. Seguir o caminho que Deus estava falando para Abraão era difícil, mas era um difícil que abençoava. Esperar Isaac é difícil, mas é um difícil que abençoa. Amém, igreja? Não viva de acordo com o teu coração, não viva de acordo com a tua razão, não viva de acordo com as tuas emoções. Seja pautado na direção que Deus tem para você. Quarta coisa, quarto princípio, quarto aprendizado, uma vida de enchimento. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. O que você precisa entender para compreender esse versículo? A cultura de Éfeso, uma cidade grande, portuária. A cultura de Éfeso era uma cultura que usava o vinho para gerar conexão espiritual daquelas pessoas com os deuses pagãos. Essa era a ideia do vinho na cultura de Éfeso. O vinho era usado em rituais, para conectar as pessoas, para destravar as pessoas, para liberar na vida das pessoas, na imaginação das pessoas, um sentimento, uma conexão. E esses rituais, eles eram regados à bebida alcoólica,
Eram rituais que após a bebida alcoólica era nutrido de apologia ao sexo, de imoralidade sexual, jogos de azar. E eu me pergunto, se aquilo que a gente chama de festa não permaneceu como ritual de adoração a Satanás. Sabe por quê? Para que vocês possam entender, o deus do vinho na mitologia grega é Dionísio. E Dionísio ficou conhecido no Império Romano como Baco. E aí, de onde que surgiram os bacanais? Que são as festas que nós conhecemos hoje, que são festas de imoralidade sexual. E o que era um bacanal naquele tempo? Era uma festa regada de bebida alcoólica, que fazia com que as pessoas liberassem a mente, liberassem as emoções, para que elas pudessem agir de maneira impensada, e que num ambiente como esse, elas pudessem então fazer uso da imoralidade sexual, e que nesse ambiente elas se tornassem o sacrifício ao deus Baco. E eu me pergunto, se aquilo que nós chamamos de festa hoje, não permanece como um ritual satânico, se aquilo que nós chamamos de festa, é movido pelo álcool, a gente só consegue se alegrar porque tem álcool, só consegue se divertir porque tem álcool, só consegue comunicar porque tem álcool. Se aquilo que nós chamamos de festa hoje é regado pelo álcool, e se nesse ambiente regado pelo álcool, a minha imaginação é liberada, ou seja, aquilo que eu não imaginava, eu começo a imaginar. Aquilo que eu pensava ser errado pensar, agora eu penso. Porque destravou aqui a minha mente, eu tirei um padrão moral e ético dela. E agora eu começo a ter emoções afloradas, emoções descontroladas, eu já não tenho mais domínio próprio sobre as minhas emoções. Então há o choro descontrolado, ou há um prazer descontrolado, e aí eu começo a amar de maneira descontrolada, eu estou falando para todo mundo, eu amo, eu perdoo, eu choro. Aí porque há pensamentos descontrolados, emoções descontroladas, há atitudes descontroladas. Eu que sou uma pessoa tímida, agora eu subo na mesa. Eu que sou uma pessoa acatada, agora eu começo a me jogar, a me insinuar. Eu que sou uma pessoa séria, agora arrumo confusão. Começo a gritar, começo a brigar. Pensamentos descontrolados, emoções descontroladas, ações descontroladas. E aí tudo isso termina no quê? Na imoralidade sexual. Isso não é uma festa. Isso é um ritual de adoração a Satanás. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não deixe com que essa estratégia, não deixe com que essa armadilha faça com que você entregue o seu corpo em sacrifício a Satanás. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe disso ou não, mas culto é sacrifício. De modo que você pode estar aqui e não cultuar a Deus, porque não sacrificou nada. Culto na Bíblia é sacrifício. Se você veio aqui para orar, cantar, ofertar, para convencer Deus a fazer o que você quer, você não cultuou. Você tentou transformar Deus num ídolo e está dizendo que você é o Deus desse lugar. Se você veio aqui para ser servido, aplaudido, você não está cultuando. Culto é sacrifício. Então pode ser que aqui não tenha culto, mas pode ser que no estádio tenha culto. Pode ser que na cama tenha culto, pode ser que no motel tenha culto, pode ser que numa festa tenha culto, porque culto é sacrifício. Agora a grande questão é, quem que você anda cultuando? Quem é o Deus da sua vida? A quem você está se sacrificando? Porque tem muita gente que fala assim, pastor, eu não gosto de igreja, porque a igreja tem um tempo de muita música, eu fico cansado de ficar em pé. Eu não gosto de igreja, porque na igreja tem que dar oferta, tem que dar o dízimo. Eu não gosto de igreja porque a igreja tem aquele tempão de ficar sentado vendo alguma coisa acontecer. E o estádio? Quanto tempo que a gente fica de pé cantando? Quanto que gasta para ir no estádio? Agora, para comprar lá o estádio do Corinthians, as pessoas dando milhões, 100 mil, 50 mil, R$1 milhão para ajudar o Corinthians a pagar a dívida deles.
No estádio a gente também não fica vendo alguma coisa um tempão? Eu não estou dizendo que é errado ir no estádio, não estou dizendo que é errado ter um time, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é errado colocar qualquer coisa no lugar de Deus nas nossas vidas. Eu estou dizendo que é errado por algumas coisas eu me sacrificar e por outras não. Eu estou dizendo que é errado eu me sacrificar para mim mesmo, me sacrificar para os meus prazeres, me sacrificar para os deuses desse mundo e não me sacrificar para Deus. Deus está e deve estar no trono das nossas vidas, de modo que Ele e para Ele são todas as coisas. Muitos aqui não tem problema em comprar uma camisa cara para si, não tem problema em ir em um restaurante bom e deixar ali um salário mínimo num restaurante bom, não tem problema de ter férias boas, mas tem problema de falar: Deus, eu vou comprar uma cadeira. Tem problema de falar: é caro. Não é que é caro, é que você se tornou tanto Deus da sua vida que não está sobrando. Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus tem problema com idólatras. E tudo que a gente coloca no lugar de Deus, Ele tira. Se você colocar o seu casamento no lugar de Deus, Ele tira. Se você colocar alguém no lugar de Deus, Ele tira. Se você colocar emprego, Ele tira. Ele não negocia o trono, Ele não negocia o primeiro lugar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não se embriaguem com vinho, não vivam uma vida de idolatria ao deus Baco, não ofereça o seu corpo em sacrifício a Satanás, mas ao contrário disso, o que ele diz: enchei-vos do Espírito, seja guiado pelo Espírito, da mesma forma que você anseia pelas coisas da carne, agora anseie o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que transformou o álcool em muleta. Está cansado, está estressado, ele pensa no quê? Nossa, chegando em casa eu vou tomar alguma coisa. Tem gente que transformou o álcool em muleta. Eu só consigo me divertir se tem álcool, eu só consigo descansar se tem álcool, eu só consigo conversar se tem álcool. Eu preciso de paz, pastor, eu preciso de alívio, pastor, mas o Espírito Santo diz que Ele dá a verdadeira alegria e a verdadeira paz, que isso é fruto do Espírito Santo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não precisam de muletas, vocês não precisam viver essa vida de insensatez, vocês podem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com o coração. Olha o contraste. O apóstolo Paulo está falando então que as nossas reuniões, que a reunião da nossa casa, da nossa família, que as nossas festas, que os nossos encontros, eles têm que ser diferentes dos encontros do mundo. Mas sabe, eu tenho feito casamentos que chega aqui, o noivo e a noiva está pedindo Deus para consagrar a relação. O noivo e a noiva estão aqui pedindo Deus para abençoar a relação. Eles até escolhem uma música de louvor, mas quando vai para a festa, as músicas são apologias ao sexo, são regadas de bebidas alcoólicas, é confusão, é brigaiada, é discussão, termina a noite todo mundo destruído. As nossas festas familiares, os nossos encontros, o apóstolo Paulo está dizendo: gente, tem que ter um contraste, tem que ter uma diferença entre vocês, tem que ter um estilo de vida completamente diferente. E qual que é o estilo de vida do crente? Então agora ele usa as suas reuniões para agradecer a Deus. Olha o que o texto diz: eles dão graças a Deus. São reuniões nutridas de gratidão, não são reuniões nutridas de murmuração, de fofoca, de gente falando mal do outro, de criticando tudo que está acontecendo. Pode ver, essas conversas regadas ao álcool sempre são conversas de fofoca, de falar mal das pessoas. Tem gente que fala assim: eu não gosto de fulano porque ele não fala mal de ninguém. Eu já escutei isso. Eu não convido o ciclano para minha casa porque ele fica lá, não fala de ninguém, a gente fica falando. Eu já escutei isso.
Tem que ser diferente. Então, as reuniões do crente são reuniões de gratidão. Olha o que Deus está fazendo, olha como Deus está agindo, olha como Deus abençoa, olha como Deus é bom, olha como que Deus cuida, olha como que Deus cura, olha como Deus liberta, olha como Deus protege. São reuniões onde a gente adora ao Senhor, a gente não oferece o corpo em sacrifício a Satanás, nós louvamos e adoramos a Deus. Como? Repartindo o que a gente tem, cuidando do outro, amando. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, sujeitando uns aos outros. A cultura do Império Romano era uma cultura de excessos, imoralidade sexual, bebidas, festas, jogos de azar, uma cultura de excessos. E a arquitetura cultural continua a mesma. Continua a mesma. Portanto, a estrutura do texto de Paulo há paralelismos e contrastes entre o insensato e agora o sábio. Aquele que não tem o Espírito Santo dentro de si, insensato. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, sábio. Entre a embriaguez e uma vida de sacrifício e a plenitude do Espírito Santo. Entre a murmuração e uma vida de gratidão. Entre aqueles que se atacam e aqueles que se sujeitam uns aos outros em submissão e honra. Essa é a obra de Cristo nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a única diferença entre nós e os filhos das trevas é o estilo de vida que a gente tem. Porque acreditar em Jesus, até o diabo acredita. Acredita tanto que se você estiver na frente de um endemoniado e você chamar por Jesus, ele sai correndo, ele não fica. Porque ele sabe o poder de Deus, ele sabe a autoridade de Cristo, ele crê. Não é o conhecimento das Escrituras, porque o diabo conhece tanto as Escrituras, que ele usou as Escrituras contra Jesus. Você consegue compreender a audácia dele? Ele conhece de capa a capa, conhece mais do que eu, conhece mais do que você. Então qual é a diferença entre um filho da luz e um filho das trevas? Se o filho das trevas crê, se o filho das trevas conhece, a diferença é que um não vive, o outro vive. Essa é a diferença. Embora ele creia em Jesus, ele não quer servir Jesus. Embora ele conhece a palavra, ele não quer praticar a palavra. Infelizmente nos nossos dias há muitas pessoas assim: eu não quero praticar a palavra. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Interessante porque a unidade na Bíblia, gente, é muito diferente do que a gente pensa que é a unidade. A unidade bíblica, se ela for real, ela mata as divergências de pensamentos. Ela mata, ela anula as nossas opiniões distintas sobre todos os assuntos. Pastor, como que isso é possível? Sabe por que há diferença política entre nós? Porque você tem uma opinião política conforme a sua experiência de vida, não conforme a palavra. Eu tenho outra opinião política conforme aquilo que eu vivi, as lutas que eu passei, os acessos que eu tive, os benefícios que eu recebi. Sabe por que há divergência de criação de filhos? Porque o marido teve uma criação, a mulher teve outra. Sabe por que há divergência de opiniões sobre como devemos administrar o dinheiro dentro de casa? Porque um veio de uma família de escassez, o outro veio de uma família generosa. Mas quando há unidade bíblica, não existe divergência de opinião, não existe divergência de ideia. Sabe por quê? Porque agora a vida do crente não é pautada na experiência, mas na palavra de Deus. Então não importa a experiência de vida que eu tive, não importa pelo que eu passei, não importa as lutas que eu enfrentei, agora eu renuncio tudo isso aos pés da cruz, e eu sou dirigido pela palavra de Deus. E quando a igreja é dirigida pela palavra de Deus, então diante da política é o que a palavra diz. Quando eu vou escolher um cônjuge, é o que a palavra diz. Quando eu vou criar os meus filhos, é o que a palavra diz. Quando eu vou lidar com finanças, é o que a palavra diz. Essa é a diferença de um filho das trevas e um filho da luz. Como ser um cristão que está em Cristo e na cidade, praticando a palavra.
Difícil, pastor. Tem muita coisa aí que eu não consigo viver ainda. Tem muita coisa aí que eu não concordo. Aí eu aprendo com Jesus. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Difícil para viver isso daqui, mas se é o que o Senhor diz que eu tenho que viver, então eu vou viver. Difícil praticar isso daqui, mas se o Senhor está falando que eu tenho que praticar, eu vou praticar. Eu vou confiar no Senhor. Para você refletir e praticar. O crente vive de forma intencional. O crente vive de forma sábia. O crente vive de acordo com a vontade de Deus. E o crente vive cheio do Espírito Santo. Como ser um cristão que está em Cristo e na cidade? Está aqui. Seja intencional na sua vida. Não deixe as coisas acontecerem. Você não é termômetro para medir a temperatura, você é termostato para mudar os ambientes. Seja intencional na maneira como você fala com seu cônjuge. Seja intencional na maneira como você educa os seus filhos. Seja intencional em semear para você ter o que colher. Seja intencional na sua administração. Seja intencional nos seus relacionamentos. Seja sábio. O tolo é movido pelas emoções. Eu estou sentindo. E aí ele toma uma decisão no que ele está sentindo. Amanhã você não vai sentir a mesma coisa. Pastor, hoje eu acordei sentindo. Você não vai sentir isso muito tempo. Vai passar o sentimento. Não tome decisão pautada no seu sentimento. Não tome decisões pautadas no seu coração. Pastor, eu tenho convicção, é isso. Cuidado, o coração é enganoso, ele muda de ideia. Tem gente que fala assim para mim, é isso, eu tenho que fazer isso. Aí daqui a pouco não faz, o que aconteceu? Você não tinha tanta convicção, tanta certeza, o que aconteceu? O coração é enganoso. Seja sábio. Deus, qual carro eu tenho que comprar? O Senhor sabe que meu dinheiro é limitado. Você sabe que eu tenho pouco recurso, eu tenho pouco tempo, eu não posso ficar perdendo tempo em mecânico, Deus. Me perdoe os mecânicos aqui. Não posso ficar gastando dinheiro com isso, Deus. Me ajuda a comprar um carro que não vai me dar problema. Deus, qual médico eu tenho que ir? Tem tantas opções. Qual é aquele que vai estar comprometido em me ajudar? Qual é aquele que só não vai receitar uma coisa e me dispensar, mas que vai me ajudar? Deus, eu tenho um problema de saúde, eu já tentei resolver de todas as formas, mas o Senhor sabe quem pode. Me leva nessa pessoa. Deus, eu preciso arrumar um emprego. O Senhor sabe o que eu sei fazer e o Senhor sabe quem precisa. Me conecta com essa pessoa. Seja sábio. Peça ajuda para Deus para tomar suas decisões. Mas não se mova na sua inteligência. Viva de acordo com a vontade de Deus. Não seja dirigido pelas coisas desse mundo. Não permita que nada mude a sua mente, altere o seu coração, seja dirigido pelo Espírito Santo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem gente que se olha e fala assim, nossa, mas como fulano é abençoado. Já viu gente assim, que se olha e fala assim, meu Deus, mas dá tudo certo. Minha vida aqui truncada. Quando eu paro para pensar, ao invés de avançar, eu regredi. Ao invés de evoluir, eu voltei para trás. Mas fulano, ó, ciclano, tem uma vida tão abençoada. Lembra disso. A bênção não está no pedido. A bênção está no caminho certo. Talvez hoje seja dia de você cultuar de verdade. Sabe o que é cultuar de verdade? Negar o seu eu. Tomar a sua cruz. Para que você possa então seguir a Jesus. Feche os seus olhos, eu quero te dar liberdade para responder essa oração.
Deus, a tua palavra diz que é papel do Espírito Santo nos convencer do mal. Tem muita coisa que é tão contra a nossa cultura, que é tão contra a normalidade da vida, que causa estranheza em nós. E a Bíblia diz que a gente não suportaria mais ouvir a sã doutrina. Mas o Espírito Santo nos convença do mal. Nos convença do mal, nos convença e traz o verdadeiro arrependimento, que é uma mudança de vida, uma mudança de rota, um ajuste, um alinhamento. Mas não permita mais sermos movidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa razão. Nós queremos estar no centro da sua vontade, ainda que a sua vontade seja um cálice difícil de tomar, ainda que a sua vontade seja um deserto difícil de estar, ainda que a sua vontade seja uma espera difícil de suportar, nós queremos estar no centro da sua vontade. Nos ajude, Pai, a viver como filhos da luz, como crentes que estão em Cristo e na cidade, como cristãos que têm dupla cidadania, a celestial e a terrena, como cristãos que vieram do mundo espiritual para habitar num mundo carnal. Não deixe que a temperatura do ambiente mude a nossa temperatura. Não deixe que a cultura possa modelar a nossa maneira de pensar, mas que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Aceita esse culto, Deus, aceita. Nós somos nessa manhã o sacrifício vivo, que está em cima do altar, que por estar vivo pode optar por descer do altar, que por estar vivo pode optar por não mais se sacrificar, mas nós ainda estamos aqui, porque nós somos o sacrifício vivo, e nós queremos sacrificar ao Senhor nessa manhã o nosso eu, o nosso entendimento, a nossa razão, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós queremos sacrificar para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aceita o nosso culto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.